Olá, meus irmãos, meus amigos. É um prazer estar de volta aqui com vocês para podermos juntos analisar o livro Momentos de Decisão, psicografado por Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Marco Pristo. Nós estamos agora e vamos falar hoje sobre as técnicas infelizes. A vossa tristeza se tornará em alegria. Isso está em João 16, 20. Um olhar agressivo, um gesto intempestivo, a palavra contundente, o verbete irônico, a censura pertinaz, a conversa leviana, a indiferença proposital, o descaso programado, a expressão de subestima, a atitude autossuficiente, o reproche sistemático, a desatenção ostensiva. Quando você está no mal consigo mesmo, permite que essas penosas ocorrências o façam antipático. Muitas inimizades podem ser evitadas se você aplicar outros métodos. Embora contrafeito interiormente, não esparza mau humor. Aquele que você agora desconsidera, quiçá defrontará amanhã em posição diferente, quando alguma necessidade estiver a visitar-lhe a vida. Não use as técnicas que produzem animosidade. Embora sofrido e triste, faça amigos, plantando almas para o seu jardim de bênçãos e alegrias futuras. Então, meus irmãos, é uma página para que nós possamos refletir. Nós, quando jovens, achamos que não dependemos de ninguém, né? Somos autossuficientes. E o tempo vai passando e nós vamos observando que o plantio, como diz Joana de Ângeles, é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, em vez de nós plantarmos tristezas, plantarmos situações difíceis, achando que nós somos pessoas autossuficientes, isso é um ledo engano. É por isso que muitas pessoas que hoje sofrem de depressão, elas estão dessa doença, elas provavelmente também se acharam autossuficientes e que não precisavam de ninguém. E aí, o tempo e a lei de ação e reação, de causa e efeito, que atua sobre todos nós, em todos os setores, vem nos mostrar que todos nós dependemos um dos outros, que todos nós precisamos um dos outros, né? E aquele que antes você tratava mal e que naquele momento era uma pessoa vista por você inferior, amanhã pode estar numa posição muito mais elevada que você, numa posição onde o status que você sempre almejou, mas que nunca chegou, lá ele estará. E aí vem a inveja, aí vem a tortura, né? Os questionamentos, a briga com Deus, que não tem nada com isso, porque nós brigamos com Deus porque achamos que Deus nos está castigando. Quando, na realidade, Deus não nos castiga porque Ele nos ama, mas Ele permite que nós usemos o nosso livre-arbítrio e, sobre esse usar do livre-arbítrio,
nós temos as responsabilidades às quais não fugiremos jamais. Então, busquemos tratar o próximo, que hoje você só conheceu muito bem. Tratá-lo com respeito, seja em que posição esteja, porque amanhã você pode precisar dele. Amanhã ele pode ser o veículo que vai te impulsionar. Eu me lembro de uma passagem, de uma história real, em que na Polônia havia um judeu que morava numa rua e o seu vizinho era uma pessoa muito calada, muito séria. E quando ele saía para trabalhar, e esse vizinho estava na varanda da casa dele, ele dizia: "Bom dia, seu fulano", e ele não respondia. Isso foi durante anos, e da mesma forma ele usava. Quando começou a Segunda Guerra Mundial e os nazistas invadiram a Polônia, este judeu foi preso com a sua família e levado a um local, tipo um campo de concentração. Lá chegando, ele, junto com a sua família, né, eram ostensivos. E quem estava lá, chefiando aquela área, comandando aquela área? Aquele nazista que morava, que era vizinho dele. Ele era uma pessoa que tinha, naquele momento, o poder da vida e da morte. Se ele apontasse para a direita, a pessoa que estava ali era levada para a câmara de gás. Se ele apontasse para a esquerda, aquela pessoa ia ser utilizada, mas não morreria. E assim, esse chefe dessa área foi fazendo. Até que, de repente, deu de cara, né, com aquele judeu que era seu vizinho. E quando ele o viu, e o judeu sabia que ia para a câmara de gás, ele virou para o judeu e disse: "Bom dia, seu fulano". E olhou para ele e apontou à sua esquerda, fazendo com que ele não morresse no campo de concentração e nem a sua família. Então, por que não tratarmos o próximo como nós gostaríamos que fôssemos tratados? Essa é a lei de Deus. Essa é a lei em que Jesus pregou o amor ao próximo. E amar o próximo é simplesmente aceitá-lo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Então, por que não cedermos à nossa intolerância? Por que não cedermos às nossas incompreensões e começarmos a trabalhar em nós aquilo que precisamos mudar? Porque a vida, né, é como se fosse um círculo. Hoje nós estamos na parte de cima, né? Amanhã estamos no meio, depois da manhã estamos embaixo, depois da manhã estamos no meio e depois em cima. É uma roda gigante. Então, tratemos o próximo bem. Falemos palavras doces. Falemos palavras motivadoras, para que nós amanhã não nos arrependamos de ter tido oportunidades, mas que nos momentos exatos aonde Deus, Jesus, os amigos espirituais nos deram a oportunidade, nós olhamos para trás. Assim como Pedro fez com o mestre, quando foi dito a ele que ele estava com o Jesus, e ele negou Jesus
3 vezes. Mas como Deus é amor, ele e Jesus nada mais é do que o amor encarnado. Ele, quando retornou, já liberto da cruz, e se uniu aos apóstolos, ele, em momento nenhum, Jesus, apontou o dedo ou disse algo que levasse Pedro a se sentir inferior a qualquer um. Ao contrário, ele elevou a todos. Então, façamos isso. Ninguém hoje sabe que vai ser Jesus, vai alcançar esse tipo de ser ímpar que esteve conosco. Mas estamos caminhando para isso, para a nossa angelitude, para que sejamos hoje melhor do que ontem. E sejamos hoje, e sejamos amanhã melhor do que ontem. Muita paz.